Tudo bom com vocês, pessoal? Eu queria falar de algo muito comum da nossa vida cotidiana, nosso dia a dia, que são os conflitos, que são as discussões. E a Bíblia nos dá dois princípios muito importantes. Um deles é Paulo, que diz a Tito, em Tito 3:9, ele diz assim: mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. São discussões que muitas vezes não levam a lugar nenhum. Nós precisamos evitar o início de uma discussão. Isso é uma grande sabedoria, isto é sinal de maturidade. E um outro princípio quem nos ensina é Salomão em Provérbios 26:20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, a contenda cessa. É um ditado popular que nós conhecemos muito. Sem lenha na fogueira, o fogo apaga. Então, muitas vezes nós não precisamos fomentar muito mais a discussão, onde nós não vamos a lugar nenhum, que são opiniões pessoais, correndo o risco de ofensa, correndo o risco de mágoas, correndo o risco de perder um amigo ou de magoar algum familiar, esposa, marido, filho. Então, portanto, nós precisamos ter essa maturidade e sabedoria. Porém, quando nos encontramos em conflitos necessários, a Bíblia também nos ensina 7 conselhos muito importantes. O primeiro deles é ouvir antes de falar. Isso é um conselho muito importante. Todo mundo quer aprender a falar, quer aprender a ter uma boa oratória. Mas muitos de nós não aprendemos a escutar o outro, a entender como o outro pensa, a entender como o outro sente, a entender o momento que muitas vezes a pessoa está ali discutindo, o momento de fraqueza, o momento das emoções abaladas, e a discussão pode se tornar acirrada se nós não entendemos o momento daquela pessoa e ouvirmos até ela terminar de se explicar. O ouvir, você demonstra que aquela pessoa é importante, você demonstra conexão, você não perde o foco, você não perde o olhar. Mas nesse momento que você está escutando o que a pessoa está dizendo, a sua alma, as suas emoções devem se aquietar. Buscar entendimento do Espírito Santo neste momento da escuta é muito importante, para que a sua mente fique conectada ao ouvir e ao discernir do Espírito. Qual resposta sábia devemos dar? E dominar as nossas emoções, que muitas vezes as palavras não são direcionadas a nós, mas são lançadas ali por conta que a pessoa às vezes está muito ferida, e na hora que a pessoa está ferida, ela também lança setas de dor, muitas vezes setas que podem parecer que são para nós, que nos ofendem ou que nos diminuem. Mas nós precisamos ter essa maturidade de escutar o outro, entender o que o outro está vivendo naquele momento. Então, o ouvir é um primeiro conselho. O segundo conselho é responder com calma, que está em Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Gritar só piora. Ninguém escuta um grito, um berro, uma palavra de uma forma grosseira, de uma forma estúpida. Então precisamos ser simples, objetivos e profundos. Respondemos de uma forma objetiva que não dê margem para que aquela contenda continue, colocar mais lenha na fogueira. Então a resposta branda é muito importante, porque a vida é como um espelho. Nós recebemos de volta a imagem que estamos projetando. A vida é um eco, nós recebemos de volta as palavras que estamos lançando. Então, um terceiro conselho é ignorar o insulto. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. O homem prudente, o homem sensato, tem maturidade para entender que muitas vezes as palavras de dor, as palavras de ofensa não é com ele, é simplesmente um
desabafo. E Paulo nos fala em Romanos 14:19, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também de edificar uns aos outros. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as de edificação de uns para com os outros. Nós fomos transformados para curarmos, nós fomos transformados para levarmos paz, levarmos palavras de esperança, para levarmos palavras de edificação e não de destruição. Esse é o nosso papel, papel de cristão, papel de discípulo de Jesus Cristo, daquele que segue o Mestre Jesus Cristo, aquele que edifica e não derruba, aquele que ajunta, que não espalha, aquele que traz paz e não divide, aquele que ilumina e não anda nas trevas. Então nós precisamos saber quem somos e aqui viemos para transformar aonde nós passarmos. Nós somos luz, nós somos sal, queridos. O quarto conselho diz assim: não retrucar, não retribuam o mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus. Em todas as atitudes nós precisamos lembrar de Cristo, fazer o bem mesmo a quem não merece, acharmos graça das pessoas que estão conosco, muitas vezes nos ferindo, porque nós sabemos que eles são filhos como nós, somos irmãos em Cristo, pertencemos ao mesmo corpo e cada um está numa etapa, cada um está num processo de regeneração, processo de amadurecimento, e nós precisamos entender e respeitar, suportarmos uns aos outros. O que é suportarmos? Entendermos, compreendermos, fortalecer uns aos outros, ok? Quinto conselho: tratar com respeito. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Que coisa feia, não é? Ridicularizar o próximo. Isso significa desprezar o próximo. Realmente, quem não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Quem não tem maturidade no Espírito Santo ridiculariza o seu próximo. Quem não é luz ridiculariza o seu próximo. E nós precisamos ter sabedoria de refrear a nossa língua, porque quem somos nós? Dê importância à opinião do outro e aos seus sentimentos. Dê importância ao que o outro está passando, a dor que o outro está passando. Somos aqueles que choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Não menospreze a dor de ninguém. Ter paciência é um sexto conselho. Domínio próprio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Muitos conflitos acontecem porque as pessoas envolvidas não têm paciência para escutar, não têm paciência para suportar, não têm paciência para entender e não têm paciência para aquietar a alma e buscar palavras de sabedoria para orientar, para edificar. Gastar tempo. Nós precisamos gastar tempo com as pessoas, porque Jesus gastava tempo com as pessoas. Jesus se importava com os momentos que os outros passavam. E isso é importante para nós termos paciência. O apóstolo Tiago diz assim, em Tiago 1,19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O sétimo conselho é perdoar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O Pai nosso que está no céu é aquele que nos perdoou e nos ensinou a perdoarmos, porque também fomos perdoados. E o Pai é nosso e o pão é nosso. Precisamos entender que fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Amém? Então, suportar uns aos outros é suportar de forma graciosa as atitudes que nós consideramos desagradáveis, ofensivas ou até mesmo pecaminosas da parte dos nossos irmãos na fé. Nós podemos ter opiniões diferentes ou modos diferentes de fazer as coisas, ou modos diferentes de pensar nas coisas e graus diferentes de maturidade. Mas no fim de todo conflito,
é necessária a decisão do perdão. Não sei se está certo ou o outro está certo ou você está certo. Não é uma questão de estar certo, é uma questão de obedecer, é uma questão de escolher perdoar, porque o Senhor assim nos ensinou, o Senhor assim nos mandou perdoar, mesmo aqueles que nos ferem. E perdoar restaura os relacionamentos, restaura as ruínas assoladas, restaura as amizades. E nós precisamos entender quão isso é precioso. Perdoar o próximo significa restaurar as ruínas da alma do outro que estão muitas vezes assoladas. E o perdão reflete a luz de Jesus Cristo. Nós somos esses que refletimos a luz de Cristo. Então espero que esses conselhos tenham edificado sua vida e que você não se esqueça deles. Deus abençoe você. Tchau.